Olá, pessoal! Dando continuidade aos nossos exercícios, nós vamos abordar aqui no exercício 2 a estereoquímica nos mecanismos SN1 e SN2, tá? Vamos começar aqui com um exemplo da letra A, tá bem? Onde nós temos o seguinte: a questão propõe a reação do R, 1-fenil, 1-bromo-butano em NaCN, mais NaCN, né, é cianeto de sódio, em dimetilformamida. Tá? A dimetilformamida é o nosso solvente, tá? É o solvente da reação. E aí, nesse momento, nós precisamos lembrar o seguinte, né? Os solventes polares apróticos, eles são apropriados quando a gente quer fazer uma reação que siga o mecanismo SN2, enquanto que os solventes polares próticos, eles são próprios para quando nós desejamos fazer uma reação seguindo o mecanismo SN1. No caso, a dimetilformamida, que tem essa estrutura aqui, ó, da formamida, nitrogênio, e as duas metilas ligadas ao hidrogênio, ela não possui hidrogênios ácidos, né? Não temos hidrogênio ligado a átomo eletronegativo, que possa caracterizar um solvente ácido. Portanto, o DMF é um solvente polar aprótico e apropriado para o mecanismo SN2. Repare que nós estamos num momento onde a gente precisa decidir se o mecanismo da reação vai ser SN1 ou se ele vai ser SN2, tá bem? Vamos lá, então, rapidamente para essa questão. Então, a questão diz o seguinte para a gente: nós temos o R, 1-fenil, 1-bromo-butano. Então, o bromo e o grupo fenil estão no carbono 1, né, de uma cadeia butílica, né, uma cadeia com 4 átomos de carbono. Então, aqui nesse carbono 1 da nossa questão, desenhando aqui o nosso composto, nós temos, né, o bromo, certo? Nós temos um grupo fenila. Então, desenhando aqui o nosso composto, nós temos aqui o bromo, um grupo fenila, né? E aí nós temos ainda, né, hidrogênio nesse carbono, e aqui nós vamos ter, né, o grupo propila, CH2, CH2 e CH3, tá? Bem, por que eu já desenhei esse composto assim? A gente vai desenhar o nosso composto, né, de forma tridimensional, né, já que temos um carbono sp3 aqui, tá? Para identificar o seguinte: nesse composto aqui, o bromo, ele é o nosso elemento eletronegativo, então ele é um polo negativo. Sendo assim, esse carbono é o polo positivo e aqui nós temos, né, o nosso eletrófilo. Então, a nossa reação, ela vai proceder nesse carbono aqui, certo? Beleza. Bem, nós já sabemos que nós estamos utilizando um solvente polar aprótico, que é apropriado para SN2, e agora nós vamos olhar a natureza do nosso substrato, tá? É um carbono benzílico, né, que está ligado a um grupo fenila, é um carbono secundário, então ele tem chance tanto de ser SN1 como de ser SN2 a reação. Como nós estamos utilizando um solvente polar aprótico, então vai ser o fator determinante aí para que nós tenhamos um mecanismo SN2, tá? Nesse sentido, ó, a SN2 ela é caracterizada por um estado de transição, tá? Então, aqui o bromo é o nosso grupo abandonador. Bem, como o nosso composto ele tem que ter configuração R, então eu tenho que fazer aquela leitura dessa forma como eu disponibilizei a nossa molécula. Tá? A gente tem que tirar a configuração dela de acordo com o sistema Colwyn-Goodprelog, onde, né, nós vamos seguir a ordem de número atômico. Em primeiro lugar está o bromo, né? Empatamos aqui carbono e carbono, o hidrogênio é a quarta prioridade. Esse carbono aqui, ele está ligado ainda a 2 hidrogênios e 1 carbono, enquanto que esse carbono aqui, ele está ligado somente a carbono. Então, aqui nós vamos ter na fenila a prioridade 2, enquanto que o grupo propila vai ser a prioridade 3. Agora, a gente faz o sentido de rotação 1, 2, 3, né?
O sentido de rotação 2, 3 aqui, ele nos dá um sentido horário, né? Então, a nossa configuração seria R. Mas para que seja R mesmo, o nosso grupo de menor prioridade tem que estar atrás. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui o nosso... Ih, apagou. Ctrl Z. Nós vamos colocar aqui o nosso hidrogênio no plano para trás, né? Vou colocar ele aqui no plano para trás. Desculpa, no plano para trás, espacialmente atrás, enquanto que a nossa propila, então, vai ficar para frente. Agora sim, nós temos confirmada aí a nossa configuração R. Bem, agora nós vamos partir, então, para desenhar o nosso estado de transição. O que é o estado de transição? No momento em que o nucleófilo vai atacando o carbono, o grupo abandonador vai saindo, né? E falando aqui, antes de fazer esse estado de transição, falando aqui do nosso nucleófilo, nessa reação nós temos aqui mais NaCN. O que é o NaCN? Na realidade é Na+, com CN-. O CN é C-tripla-N, nitrogênio aqui com um par de elétron para completar 8, carbono aqui com um par de elétron para completar 8, e o carbono, por ter 3 ligações e um par de elétron livre, é ele que tem a carga negativa. Reparem que nesse exemplo aqui, nós temos o que nós chamamos de nucleófilo bidentado. Por que é um nucleófilo bidentado? Porque ele tem 2 centros nucleofílicos. Então, como ele tem 2 centros nucleofílicos, 2 centros com par de elétron livre, nós temos que escolher quem é o nosso átomo nucleofílico, né? O átomo nucleofílico, o ideal é que ele tem que ser o HOMO, né? Que é o orbital molecular ocupado de maior energia. Quando nós colocamos num gráfico de energia esses 2 orbitais moleculares ocupados, vamos representar aqui com os 2 orbitais com parzinho de elétron, e aqui a energia, e aqui os orbitais, quem tem menor energia? É quem tem menor eletronegatividade. Então, aqui nós temos o nitrogênio e aqui nós temos o carbono, certo? Quem vai ser, então aqui são os nossos orbitais preenchidos. Quem vai ser o nosso orbital vazio? Lembrando, né, o nosso conteúdo, o nucleófilo, ele leva o par de elétron para a ligação vazia, né, para a ligação sigma antiligante, carbono, grupo abandonador. Então, o nosso orbital vazio é a ligação sigma antiligante, carbono, bromo, né? Onde é que nós temos a menor diferença aqui de energia? Do orbital do carbono, preenchido do carbono, com o orbital vazio. Portanto, o carbono aqui é o nosso HOMO, par de eletrocarbono é o nosso HOMO. Ele é o melhor nucleófilo, portanto, por ser menos eletronegativo, e tem um detalhe a mais, é ele que possui a carga negativa, tá? Então, representando aqui o nosso estado de transição, nós vamos pegar aqui o nosso carbono, que tem que manter aqui a sua configuração R, tá? Então, nós vamos colocar aqui o grupo fenil no plano, tá? Enquanto o nosso nucleófilo está atacando o carbono, como é que é o estado de transição? Enquanto o nucleófilo está atacando o carbono, quem é que está saindo? O grupo abandonador, né? Esse carbono ainda está ligado aqui, ó, a hidrogênio e ao grupo propila. Certo? Lembrando que no estado de transição é comum a gente representar, né, o grupo de saída polo negativo, o carbono eletrofílico polo positivo, e nucleófilo polo negativo, o símbolo do estado de transição, tá? O nosso carbono aqui, ele ainda tem, né, ele tem que ter a configuração R, que está demonstrada aqui, ó, 1, 2, 3, configuração R, grupo de menor prioridade atrás. Vamos ver como é que ficou o nosso produto? No nosso produto, nós vamos ter aqui a entrada do nucleófilo que atacou o nosso carbono, tá? Repare que como o nucleófilo está vindo com essa densidade eletrônica em direção, né, ao carbono, ele vem em direção ao carbono, ele é uma densidade eletrônica e ele acaba empurrando esses grupos, né? Até mesmo para a gente poder manter a nossa geometria
do carbono com a hibridização sp3. Então, o que nós vamos ter, ó, é um pouco de afastamento aqui no nosso produto, né? Da nossa fenila, tá? Um pouco afastada aqui. E nós temos aqui também um afastamento do hidrogênio e do nosso grupo propila. E aí agora nós precisamos verificar qual é a configuração do nosso produto, né? No nosso produto agora, nós temos o hidrogênio a quarta prioridade, né? Agora empatou carbono, carbono, carbono. Vamos empatar pelo vizinho. Aqui só nitrogênio, aqui só carbono, e aqui carbono e hidrogênio. Então aqui só nitrogênio, nitrogênio ganha. Então vai ser a prioridade 1. Entre a fenila e a propila, nós já vimos que a fenila ganha. Qual é a configuração que nós temos aqui agora para o nosso carbono? Então, rotação anti-horário é o S, o grupo de menor prioridade está atrás. Então, reparem que no mecanismo SN2, nós temos uma inversão de configuração. Enquanto o nosso reagente era R, o nosso produto vai ter configuração S, ok? Então, é esse o X dessa questão.